É muito comum encontrar por aí pessoas falando que já assistiram tudo de Chaves, que conhecem tudo até de trás pra frente, mas toda vez que eu escuto isso eu falo... Não acredito. Não só porque temos episódios perdidos ou aqueles que sequer vieram pro Brasil. Também temos ótimas cenas pós-créditos de episódios clássicos que são desconhecidas para a maior parte das pessoas. Tá preparado para ver? Então tome cuidado para não martelar os dedos e vem com a gente. Só por esse bordão você já deve estar pensando em uma das histórias mais famosas do seriado que foi reprisada muitas e muitas vezes pelo SBT. É claro que eu tô falando do Seu Madruga Carpinteiro. Bom, é que pediram que ele me trouxesse um remédio para dor de cabeça e o que ele me trouxe são pílulas para prisão de ventre. Bom, é que o Kiko é tão pequeno que não entende o que é que o senhor tem na cabeça, não é? Mas não, eu tô falando de uma versão um pouco mais antiga dessa história, que conta com aquele Minhoca usando uma camiseta diferente e atrevidamente exótica. Onde você pensa que vai com o meu serrote? Quem pediu ele foi o professor Girafales. Pois diga ao professor Girafales que vai procurar a Sociedade Protetora dos Animais. Mesmo sendo uma versão do Madruguinha Carpinteiro mais desconhecida, ela passou no SBT entre 84 e 88. E a gente percebe que foi um dos primeiros episódios dublados por contar com o Potiguara Lopes dando voz ao professor Girafales. É muito bonita e muito elegante. Ai, por favor. É pena que esteja tão maltratada. É claro, como é do fim do século passado. E no final, o Kiko queima suas mãos, enquanto o Seu Madruga queima suas maletas no grude quente. Por isso temos essa cena aqui quando os créditos começam a passar. O Kiko com as mãos enfaixadas e aquele close no Seu Madruga com uma almofada na cintura fazem parte da história. Mas Chaves, Nhonho e Kiko fazendo esses gestos aqui, já tinha visto isso em algum lugar? Ah, sim, já me lembrei. É uma referência aos três macacos sábios, muito clássica em todos os cantos, inclusive muito utilizada também em emojis. Os macaquinhos representam o provérbio: não veja o mal, não ouça o mal, não fale o mal. Mas conforme se popularizaram pelo mundo, ganharam outros significados. Esse cartaz, por exemplo, é da Segunda Guerra Mundial, dirigido aos participantes do Projeto Manhattan. E diz: o que você vê aqui, o que você faz aqui, o que você ouve aqui, quando você sair daqui, deixe ficar aqui. Nesse caso, esses créditos não foram uma continuação do enredo do que estava rolando na história antes do episódio acabar. Mas temos alguns outros episódios em que as cenas continuam e nós nunca vimos ao longo dos anos. No caso das bombinhas da Chiquinha, caso você não se lembre, a garota passa o tempo todo assustando a galera com bombinhas, é claro. Melhor assim, eu posso estourar eu? Não, deixa aí que eu tenho que devolver. E quando eu digo isso, é o tempo todo mesmo. Você está cercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Foi você quem pediu. Não pensei que estivesse carregado. Só que o Seu Madruga passa o tempo todo sem saber que isso está acontecendo. Então a Chiquinha, antes de acusar o garoto, fala para o Chaves esconder as bombinhas. Ele coloca dentro do seu chapéu, acaba se atrapalhando todo e no final temos essa cena aqui. Toma! Só que nas transmissões do SBT, a cena acabava por aí. Pronto, não tinha nada além disso. Mas na verdade, ela continuava. E o Chaves continua tremendo. E talvez você até esteja pensando: tá, Renan, mas por que você fala e explica e mostra trechos curtos das cenas? Por que você não cala a boca e simplesmente deixa rolar os momentos? Isso, porque... Primeiro de tudo é que dessa forma eu consigo contextualizar um pouco do que acontece nas histórias para que vocês se lembrem do que acontece nos finais delas. E segundo, que no YouTube a gente não pode usar trechos muito longos dos episódios. Sim, claro, porque te convém. Como seguimos a regra direitinho e não queremos problemas, a gente vai colocando trechos curtos, contextualizando, conversando e vamos mostrando o máximo possível. Dessa forma, pelo menos, vocês conseguem aproveitar um pouquinho das cenas, beleza? Ai, tá bom, não precisa brigar. Nessa mesma pegada de histórias que tiveram cenas contínuas nos créditos, temos um dos clássicos que acredito ser talvez o preferido da maior parte dos fãs:
Bora pra Acapulco? Acapulco me espera! Acapulco me espera! Bom, nesse caso eu acho que eu nem preciso contextualizar muito, pois acredito que todo mundo se lembre da viagem que a turma fez para a praia mais badalada do México. Bom, do México ou de São Paulo, se você só se lembra das versões dubladas da parte 2. Não é Guarujá não, é Acapulco e ponto final. Lá no finalzinho da terceira parte, rola um dos momentos mais emocionantes de todo o seriado. Essa cantoria aqui. Boa noite, Só que nós sempre fomos poupados da preciosidade que rola logo na sequência. Eu sempre me emociono toda vez que eu assisto quando o Chaves fica sozinho ali na praia. até que chegou a aurora. Depois de todo o clima emotivo e bonito que esse final traz, o Chaves ainda chama um cachorrinho que estava passando pela praia. O animalzinho vem, eles ficam ali alguns momentos e, é muito bonito. E sabe o que é o melhor de tudo? Nada disso estava combinado, foi tudo improviso. O cachorro só estava passando por ali, o Chaves, ou o Roberto, chamou o bichinho, rolou todo esse momento mágico que, enfim, coisas maravilhosas que não se repetem. Você tá chorando? Não, eu estou lavando os olhos de dentro para fora. Sério, é tão bonito que eu já pensei seriamente em tatuar essa cena. Chaves e Doguinho, duas das coisas que eu mais amo na minha vida. Então já vou lançar uma palavra-chave diferente e muito boa por aqui. Qual? Se você pudesse, e claro, se quisesse fazer uma tatuagem relacionada a Chaves ou Chapolin, o que você faria? Tem muita coisa legal, pensa direitinho, hein? E se você for menor de idade ou não tiver a menor intenção de fazer uma tatuagem, pode comentar também. Lembre-se, é só um exercício de imaginação isso aqui, só uma suposição. Só supositório. Saindo da praia e voltando para a vila, separamos mais alguns momentos de cenas contínuas que são muito boas. Um dos episódios mais legais da fase clássica de Chaves e que não contam com o Seu Madruga é quando as crianças vão assistir a um filme de terror. Volte! Para trás! Volte para que não te veja! O garoto fica sofrendo altos piripaques durante a história, o tempo todo ele tá assustado, mas não só ele. Isso aqui é puro ouro. Imagine assustar-se com essas bobagens. Ai, minha nossa! Até que lá no final do episódio, na versão do SBT, tudo terminava desse jeito. Porque agora conseguimos uma coisa bem melhor para assustar. Conseguiu, é? Que coisa? Olha. Reparou que vai rolando um fade out, a tela vai ficando escura e a gente não consegue ver o que acontece com o Kiko depois do Chaves mostrar a foto pra ele? Pois é, a sequência da cena é assim. Primeiro ponto, o próprio Bochechudo desmaia ao ver a foto da sua mãe, sendo que ele tinha ficado bravo com o Chaves por usar aquela foto para assustar a galera. Segundo, o Chaves se dando um piripaque é sensacional. E terceiro ponto, eles ficam nessa posição imóveis por mais de 20 segundos enquanto vão rolando os créditos. Como que a galera conseguiu ficar séria por tanto tempo? Como é que eu vou saber se eu não sou veterinário? E eu já estava me esquecendo de falar uma coisa importante. Tanto no SBT quanto em outras emissoras de TV aberta, é muito comum cortarem os créditos das produções. A gente vê isso acontecendo com séries, programas, filmes, e parece que para a estratégia das emissoras é um tempo de tela perdido. Eu até entendo, mas acho um desrespeito com os profissionais que estavam envolvidos, né? Grosseiro! Malcriado! De qualquer forma, só quando o Multishow transmitiu Chaves e Chapolin, passaram os créditos e tivemos acesso a essas coisas que até então eram inéditas. E como eu sei que você adora esse tipo de vídeo, separei mais alguns exemplos muito bons, inclusive de um episódio que eu comentei há pouco aqui no canal, quando o Kiko fica doente. Como está se sentindo, tesouro? E eu esqueci o termômetro na sua boca. Diga, filho, como se sente? Eu já tirei o termômetro. Ah, é verdade. Também é uma versão mais antiga, com o Seu Madruga participando e não a Chiquinha. Vale dizer que a casa da Dona Florinda ainda estava muito diferente, era um ambiente que estava se adaptando. Inclusive, nós já mostramos as evoluções dos principais cenários de Chaves, como tudo foi mudando ao longo das temporadas, a playlist está aqui no card, são ótimos vídeos para você assistir, mas depois você clica lá, porque agora eu quero te mostrar isso aqui.
Como você é burro, Chaves! Eu mandei você jogar fora os remédios. A urina para exame, não! Eu já acho que isso é um momento maravilhoso por si só, é impagável, mas a sequência também é genial. Como que o Chaves poderia ser tão sem noção para derrubar o remédio no seu Madruga, sabendo que ele estava ali e logo depois dele desmaiar? E a Dona Florinda ainda coroa a cena, enfiando um remédio goela abaixo no garoto. Só que a gente também tem alguns créditos que contam com imagens legais e que não necessariamente são continuações das histórias. O Dia da Amizade é um ótimo exemplo disso. Eu vim simplesmente convidar o senhor para jantar esta noite em minha casa. Quer me dizer, quem é esta senhora que está aqui? A velha Coroca. Esse episódio estreou no Brasil só em 2018, mas alguns elementos da história são muito conhecidos para nós. Ele foi ao ar lá no México no dia 14 de fevereiro de 77, ou seja, bem no dia de São Valentim. Valentim? Sim. Nessa data se comemora o Dia do Amor e Amizade mesmo. Não é exatamente igual ao nosso Dia dos Namorados em junho, que é 100% romântico. Até por isso, no final da história, o Chaves e o Kiko estavam brigados, mas eles acabam fazendo as pazes e termina com todo mundo se abraçando. E por conta disso, nos créditos finais aparecem os mais variados pares do seriado em perfeita harmonia, felicidade, ou não. Repara na cara do seu Madruga e também no Kiko lá no final. Fala sério, que baita sacada colocar o bochechudo se admirando no espelho, por último, até porque não tinha ninguém para colocar ali com ele. E por momentos como esse que a gente pesquisa, separa, escreve roteiro, grava, edita e cria todo esse conteúdo, eu acho que a gente já merece o seu like aí no vídeo, sua inscrição no canal e sua ativação no sininho. Deixa o seu joinha para ajudar a gente a manter o legado do Chespirito mais vivo do que nunca. Vamos ajudar, tá? Até porque eu quero comentar sobre um outro momento que dispensa comentários, mas precisa de uma breve explicação. Lembra do episódio Vamos Brincar de Carrinhos? Só para te refrescar os miolos, a Chiquinha pega o brinquedo do Kiko, corre pra rua e o esconde em algum lugar. E depois o seu Madruga vai até o carro do Sr. Barriga para fazer um concerto e temos essa cena aqui. Vamos, pode ligar, vai. Tá, ótimo! O que é que ele tinha? Segredos de mecânico. E depois vem o encerramento mesmo. Quer dizer que você contou pro seu pai que escondeu meu carrinho dentro do motor da caminhonete? Sim? Ah, ainda bem, porque por um instante eu pensei que a caminhonete tinha tido um bebê. Ok, já rola uma boa conclusão. A Chiquinha se explica, o Chaves faz uma piadinha, então o que poderia ser a cereja do bolo? E eu te digo, isso aqui. O pessoal da produção teve a manha de colocar o carrinho dentro de um cesto como se fosse um berço e em cima do barril. Eles materializaram a piada. E é por conta de cenas como essa que eu sei que vocês adoram esse tema, né? Claro! Então, se você perdeu a primeira parte, você perdeu muita coisa boa. Tem até o Chaves sendo preso. E é sério, não tô zoando, não é clickbait. Clica aqui e mata sua curiosidade. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.